Estamos de volta e é bom estar com você falando sobre o seu direito, o direito do consumidor. Hoje recebemos aqui o Dr. Marcelo, diretor do PROCON. Nesse período de pandemia, quanta coisa mudou, né? A relação de direito, a relação com o consumidor. Dr. Marcelo, com toda certeza, explodiram as reclamações no PROCON e das mais variadas possíveis, né? O que mais hoje tem chegado de reclamação ao PROCON? E como vocês têm direcionado esse encaminhamento? Sim, o número de reclamações praticamente quadriplicou no PROCON. Então, a gente tem recebido reclamações de passagens aéreas, pacotes de viagem, mensalidades escolares, também mensalidade das academias e dos centros de atividade. Houve uma demanda também enorme sobre aumento abusivo de preços, principalmente do álcool gel, das máscaras, de alimentos também. Teve alguns problemas também relativos ao cancelamento de eventos, de shows, né, culturais. E foram, assim, são essas as principais matérias que ainda têm chegado ao PROCON. Mas pegando aqui, doutor Marcelo, especialmente essa das passagens aéreas, eu estou falando que eu já vou aproveitar para fazer uma consulta aqui de graça, que está para não ficar muito caro depois. Passagens aéreas, você comprou passagens. Eu, particularmente, perdi aí muitos voos, já que a gente tem muitos compromissos fora de Brasília. Perdi muitos, logo no início. É claro que eu já, precavido, sempre compro as passagens como bom mineiro, daquela que eu não tenho problema de remarcação da passagem aérea. Mas muita gente comprou, não sabe o que fazer, pacotes. A pessoa está programando as férias agora para julho, programando as férias para dezembro. Como é que fica essa relação? Quem comprou esses pacotes, quem comprou passagens aéreas, qual o direito dessa pessoa? Relativamente às passagens aéreas, a gente houve uma modificação do governo federal. Ele lançou a medida provisória 925, do dia 18 de março desse ano, dispondo nesse período de pandemia, com o objetivo também de proteger as empresas do setor aéreo, né, da aviação civil. Então, hoje o consumidor que comprou passagens até 31 de dezembro desse ano, se ele pretender cancelar um voo, ele vai vão incidir as regras tarifárias da empresa para aplicação de multa, e a empresa ainda vai ter 12 meses para poder efetuar o reembolso desse valor. Ou então ele fica com um crédito até 12 meses contados da data do voo. Então hoje as empresas têm esse benefício de poder cancelar o voo e reembolsar o consumidor somente no prazo de até 12 meses. Antes não era assim, a gente entrava em contato com as empresas para que ela efetivasse o reembolso de forma imediata. Então nós temos essa medida provisória que alterou aí o panorama das passagens aéreas. Quanto aos pacotes de viagem, não. A gente insiste que os pacotes de viagem eles devem ter a devolução de forma imediata e sem aplicação de multa. O consumidor está deixando de fazer as suas viagens não porque ele quer, mas sim por uma questão de saúde e de sanitarismo determinado por vários governos. Nós estávamos conversando, doutor Marcelo, sobre os direitos do consumidor nesse período de pandemia. E um dos assuntos que também traz grande prejuízo para o consumidor, se ele não souber os direitos dele, é a questão dos pacotes. As pessoas começam a comprar aí para mês de julho, dezembro, enfim, outros períodos também, que o brasileiro gosta de viajar, né? Qual o direito ele tem desses pacotes que ele comprou? Ou também, até mesmo, vamos mais ainda, do hotel, que muitas vezes é reserva diretamente nos sites de buscas, ou no hotel. Qual o direito desse consumidor? O consumidor ele tem o direito ao cancelamento desse pacote, se ele não for usufruir dele, ou então de uma marcação para o futuro, né? Que é o que a gente recomenda, é que, primeiramente, o consumidor tente entabular com a empresa, né, responsável pela viagem, pela operação da viagem e da contratação do serviço de hotelaria, que o consumidor procure a empresa e tente entabular uma negociação com a empresa, no sentido de ou obter que esse pacote seja usufruído no futuro, ou cancelamento sem aplicação de multa. Ele pode também negociar juntamente com a empresa a forma de devolução desse valor. Mas o que importa é que o consumidor não é obrigado a viajar e botar a sua saúde em risco, desrespeitando aí orientações e diretrizes dos governos. Mas aquela pessoa que vendeu o pacote, ela tem direito de reter alguma coisa? Nesse período de pandemia,
essa cláusula contratual ela tem sido relativizada. Né? O que as pessoas jurídicas, os fornecedores precisam entender também que esse período de pandemia, todos os contratos precisam ser revistos. Né? Eles não vão ter aquela sua aplicabilidade no caso normal. Né? Você tem um argumento jurídico válido para todas as partes, lógico. Não foi a empresa fornecedora que quis cancelar o serviço. Né? Então ela tem argumento jurídico para também colocar e falar que ela não foi responsável pelo cancelamento daquele serviço. Mas quando você põe na balança entre fornecedor e consumidor, a gente tem um consumidor quanto à parte vulnerável e ele não pode sair no prejuízo. Então nessa balança aí prevalece o direito do consumidor como sendo a parte vulnerável da relação contratual. Mas isso aí, doutor Marcelo, vale também, por exemplo, alguém que vai casar, muita gente procura, especialmente eu que sou pastor e celebro vários casamentos, o senhor contratou um local de evento, contratou buffet, enfim, isso vale também para quem ia casar e fez essa contratação de buffet, da lua de mel, enfim, de tudo em relação também a quem ia casar? Sim, o contrato, primeiramente o contrato também, ele segue a mesma regra, né, um contrato privado que ele tem que também, não vai poder seguir as suas regras, não vai poder incidir uma causa contratual de multa em cima disso. Só que também, assim como as passagens aéreas, teve uma medida provisória também, a medida 948 do governo federal, que também deixou aí também, né, prestigiando aí as empresas do setor também, dispõe que em termos de cancelamento de show, de eventos culturais, né, então a empresa não é obrigada a devolver o dinheiro do consumidor. E ela tem um prazo de até um ano oferecer esse serviço para o consumidor. Então, por exemplo, num caso de um evento desse marcado que o consumidor já tinha comprado o ingresso para um show, essa empresa não é obrigada a devolver o dinheiro do consumidor. Tem um ano. Nesse primeiro momento. Tem um ano para poder prestar um serviço de forma, né, igual ou similar, ou oferecer alguma alternativa de composição com o consumidor. Né? Somente não sendo possível o oferecimento desse show, desse evento, nesse período de um ano, aí sim se abre a possibilidade para o consumidor reaver o que ele desembolsou para poder contratar aquele serviço. Agora tem outra coisa bastante comum, doutor Marcelo. A pessoa vai ao supermercado, chegou lá, um álcool custava R$10. Agora já passou para R$50, R$60. Alimentação também, tudo explodiu os preços. O que o consumidor deve fazer nesse sentido? E mais ainda, hoje não está sendo difícil chegar no supermercado e ter prazo de validade vencido nas prateleiras. O que o consumidor tem que fazer? Esse aumento de preço é o que a gente tem recebido também bastante denúncia. Nós notificamos 588 farmácias pelo aumento indiscriminado do álcool gel e das máscaras. A gente comparecemos também a 563 supermercados, mini-mercados, quanto ao aumento de produtos. Desse aumento de produtos, nós fizemos uma lista de 15 produtos que receberam o maior quantitativo que a gente pôde observar, como água sanitária, o feijão, entre outros produtos, inclusive o álcool 70%. Então a gente tem notificado essas empresas para que elas prestem esclarecimento sobre esse aumento, constitui inclusive uma prática infracional no Código de Defesa do Consumidor, né, principalmente nesse período de pandemia, do fornecedor se aproveitar da vulnerabilidade do consumidor nesse momento e elevar os seus preços sem justa causa. Para ele majorar os seus preços tem que haver uma justa causa que ele vai precisar provar junto ao PROCON. A gente já conseguiu constatar que ter alguns estabelecimentos, principalmente as farmácias, aumentaram o seu preço em mais de 200% do que era o preço que era antes. Por isso que a gente tem determinado que eles apresentem as notas fiscais de compra desses produtos antes da pandemia e durante a pandemia, porque a gente vai poder comparar como estava sendo a prática desse preço antes e durante a pandemia. Então a gente já identificou farmácias que aumentou o preço, como você bem deu o exemplo do álcool gel, em mais de 200%. Então o consumidor que identificar esse aumento abusivo do preço, ele faz uma denúncia no PROCON pelo telefone 151 ou por e-mail também, 151@procon.df.gov.br, que a gente tem autuado essas empresas e determinado que elas apresentem a justificativa por conta desse aumento do preço. Aí surge uma dúvida. Claro, a empresa poderá ser multada, porque ela aumentou abusivamente o preço, mas ok, antes da pandemia, esse álcool custava R$10, é claro, não sei qual valor, mas hoje o aumento passou para R$50. A empresa é obrigada também a devolver essa diferença para o consumidor? Não há ela é penalizada,
Nós não temos um mecanismo coercitivo no PROCON que obrigue a empresa a devolver esse dinheiro para o consumidor. Mas aí você pode instruir um processo coletivo, um processo coletivo, em que ele fica sendo responsabilizado por ter gerado um prejuízo para toda a coletividade. Um número de cidadãos que a gente não consegue determinar. Inclusive pode ser alvo de ação civil pública. Você mover uma ação civil pública para que, por meio da justiça, essa empresa seja obrigada a devolver o valor para uma coletividade. Né? Então a gente ainda tem essa possibilidade. Aí, mesmo ainda em relação ao consumidor que vai a um supermercado, a farmácia, a panificadora, ele chegou, não percebeu, porque a maioria dos brasileiros, infelizmente, não olha prazo de validade, chegou em casa, ele viu que, pronto, está de prazo de validade vencido, o que ele precisa fazer? E mais ainda, que brasileiro também não pede nota fiscal. Então, como é que ele vai? Eu fui lá no mercado tal, X, comprei esse álcool, mas não peguei nota fiscal, não peguei nada. O que eu posso fazer? E dentro dessa mesma pergunta, doutor Marcelo, comprei um leite estragado, bebi, e como fica esse consumidor? O consumidor que identificar um produto com prazo de validade vencido, também é uma regra que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Na semana passada, uma notícia bem atual para os nossos telespectadores é que o PROCON celebrou com a ASBRA, que é a Associação de Supermercados aqui de Brasília, um convênio que já foi praticado em outras gestões, que é aquele de olho na validade, em que o consumidor que encontrar na rede de associados, que tem mais de 170 associados dos grandes mercados aqui da capital, que o consumidor que encontrar um produto fora da validade, ele tem direito de trocar por esse produto e levar sem pagar. Né? Um único produto, não né? Uhum. Então, vai começar a incidir esse benefício para os consumidores, mas o que ele encontrar de validade, primeiro ele pode solicitar a troca imediata para o estabelecimento, que é obrigado a efetuar a troca, e ele também pode fazer uma denúncia, justamente no PROCON, para que a gente cheque ali aquele estabelecimento que tá colocando em suas prateleiras um produto vencido, que pode ser tanto incidindo como desrespeitando com a defesa do consumidor, inclusive também outras regras ali de vigilância sanitária, né, que ele é obrigado a colocar no mercado de consumo produtos aptos ao consumo, né, respeitando as suas qualidades nutricionais e sem estar fora da sua data de validade. Entendi. Doutor Marcelo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Alguma coisa que nós não perguntamos, mas que o senhor acha que é importante que o consumidor saiba? O consumidor procura exercer os seus direitos. Né? A gente percebe que há muitos consumidores que acabam deixando a questão para lá, né? Se trata de um aborrecimento, ele não quer levar aquilo adiante e às vezes deixa de denunciar, deixa de procurar os órgãos de defesa do consumidor. Não, que o consumidor realmente exercite o seu direito, procure os órgãos, porque a gente vai atrás e procura responder ali na ponta o consumidor. Então que ele realmente procure exercer os seus direitos. Porque ele tem o seu direito garantido. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutor Marcelo, o senhor já até falou, e nós vamos pedir que depois coloque em caracteres aí também no vídeo, como o consumidor pode entrar em contato com o PROCON? Por meio do telefone 151, esse é o número nacional do PROCON, né? O PROCON de todo o Brasil utiliza esse número, 151, e também pelo e-mail 151@procon.df.gov.br. Pronto, e vai estar nos caracteres do nosso programa para que você possa entrar em contato. Muito obrigado, doutor Marcelo, foi uma alegria tê-lo conosco. Eu que agradeço a participação, uma satisfação enorme poder falar para os telespectadores. Olha, é um prazer estar sempre com você, você sabe disso, e hoje falando sobre o direito do consumidor, primeira parte, nós falamos sobre o que é o PROCON, que é importante que a gente saiba qual é esse órgão, que agora sobre os direitos de relação do consumidor com aquele fornecedor, e o PROCON vai sempre, com certeza, estar aberto para receber a sua reclamação. Nós agradecemos você pela companhia de sempre, continue conosco, porque no próximo bloco tenho para você uma palavra de fé, para sua família também. E até daqui a pouco, um abraço.